Então essa é a primeira aula de dedução natural em lógica proposicional. Então hoje a gente vai ver um conjunto de regras, né, e todas as aulas de dedução natural vão incluir esses conjuntos de regras, e hoje a gente vai ver a introdução e eliminação da conjunção, eliminação da negação e eliminação da implicação. Então, nas aulas anteriores nós vimos como computar a validade de um argumento usando a tabela verdade, usando a semântica das fórmulas. E nessa aula a gente vai ver como a gente faz essa computação dos argumentos usando um cálculo para então estabelecer a validade dos argumentos através de cálculo e não através da tabela verdade, porque como a gente viu, construir a tabela verdade vai ser exponencial no número de variáveis proposicionais. E a ideia desse cálculo, então, é que nós vamos definir um conjunto de regras que nos permita, então, concluir fórmulas novas a partir de fórmulas que a gente já provou. E esse cálculo que nós vamos usar se chama cálculo de dedução natural, que é um exemplo desses cálculos para provar argumentos. Tá? E esse cálculo de dedução natural tem uma grande história em termos de como o formalismo que a gente vai ver hoje aconteceu. Né? E o sabor de cálculo de dedução natural que nós vamos ver hoje, ele foi desenvolvido pelo Gerhard Gentzen em 1934, né? e é para ele imitar o raciocínio real, pelo menos o raciocínio formal que se escrevia em língua natural antes, por filósofos e matemáticos, para descrever argumentos. Né? E a nossa tradução para o português de dedução natural vem do alemão de Natürliches Schließen, que é o que a gente vai estar fazendo aqui. Então, o que é fundamentalmente esse cálculo de dedução natural? É uma coleção de regras de prova. E essas regras, então, vocês podem pensar como uma função, né, que entram fórmulas, né, e saem fórmulas. Mas essa função, né, a gente está aplicando no quê? Né? O que a gente vai ter sempre é um saco de fórmulas. Né? Então, cada vez que a gente aplica uma regra, a gente está adicionando novas fórmulas para esse saco de provas, de fórmulas. Né? E a ideia, então, é que a gente vai querer, a partir de um saco inicializado com as fórmulas da premissa, né, como aqui φ1, φ2, φn, né, e todas essas φs que são premissas, eu vou eventualmente colocar no saco das minhas fórmulas o psi, que é a conclusão do meu argumento. Então, como a gente viu, né, o nosso argumento é uma sequência de premissas, φ1 a φn, que leva a uma conclusão, que é uma outra fórmula psi. E a ideia é que a gente vai determinar que a validade desse argumento é, de fato, né, que um argumento é válido se eu encontrar uma prova, essa sequência de aplicação de regras, que a partir das premissas eu derive a conclusão. E notem aqui, né, esses cálculos aqui, né, eles têm duas características que têm que ser válidas, verdade, para esse cálculo. As regras elas não podem me permitir, né, inferir nada errado, nenhuma fórmula absurda, como por exemplo, se eu tenho como premissas P e Q, derivar que P e não Q. Né? E ele também não só tudo que ele prova tem que ser correto, mas ele também tem que ser capaz de provar tudo que pode ser provado, tudo que for uma validade tem que ser possível de gerar com esse cálculo. Então, o que isso quer dizer aqui? Daí, isso aqui é uma questão de convenção. Aqui. Vocês estão vendo ali embaixo, né, o φ, né, e daí um símbolozinho psi, então, né, φ, outro símbolozinho psi. Na aula passada a gente viu, nas tabelas verdade, essa consequência semântica, que é o símbolo com os dois dentinhos ali embaixo. Isso é o que estou dizendo que o φ modela o psi. O psi é um modelo de φ. E o símbolozinho da direita ali, né, com um só dentinho, ele representa uma conclusão através de um cálculo. Estou dizendo então que a partir de φ eu consigo derivar a fórmula psi através de algum cálculo. Tá? Então essa diferença notacional. E como é que vão ser as nossas regras? Então as nossas regras vão estar nessa fórmula que vocês veem aqui à esquerda, né, onde eu vou ter, podem pensar em entradas e saídas e com um nomezinho. Então a regra, ela vai ter premissas, que a gente está vendo aqui como inputs, que vão aparecer por cima dessa linha vertical, e uma conclusão abaixo dela, que são o que eu ali os outputs. Né. Então eu estou dizendo, em cima é o que eu tenho que ter na prova antes, né, e embaixo é o que eu vou poder adicionar na minha prova depois da aplicação da regra. E daí a minha regra vai ter um nome. E por que nome? Porque eu vou ter várias regras. Tá? E tipicamente para cada
conectivo lógico, eu vou ter pelo menos duas regras. Provavelmente não, eu vou ter pelo menos duas regras. Uma para introduzir esse conectivo. Então, o que é a introdução aqui? Eu quero criar uma fórmula que inclui esse conectivo. Tá? Então, eu vou ter uma regra para introdução da conjunção, e o resultado vai ser uma fórmula que é alguma coisa e alguma outra coisa. E o converso disso, né, vai ser a eliminação do conectivo. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu vou ter como pré-condição, como premissa, uma fórmula com esse conectivo, tá? E eu vou derivar uma outra fórmula, possivelmente sem ele, mas eu vou derivar uma outra fórmula a partir dessa fórmula com um determinado conectivo. Então eu vou ter uma fórmula para eliminação, né, da conjunção, e daí eu vou olhar o que tem numa conjunção e vou derivar uma fórmula a partir dessa conjunção. E aqui a gente vai ter alguns exemplos que vão tornar isso mais concreto. Então a primeira regra que nós temos, e a mais trivial, é a introdução da conjunção. Então essa regra me diz, né, que se eu tiver duas fórmulas φ e ψ na minha prova, então eu vou poder introduzir a conjunção entre elas. Eu sei que φ é verdade e ψ é verdade individualmente, então eu posso trivialmente gerar uma fórmula que φ e ψ é verdade. E a eliminação da conjunção, eu vou ter duas formas. Né? Uma delas, para eu obter a fórmula que está à esquerda da conjunção, eu tenho ali à esquerda da tela de vocês, eu tenho φ e ψ, aí eu aplico a regra 1 de eliminação da conjunção e vou obter ψ, né, que é a fórmula da esquerda. Ψ não, φ, desculpa. E a fórmula da direita, eu vou ter φ e ψ, e daí vou eliminar a conjunção com a regra 2 e vou ter a fórmula ψ que está à direita. Então ela basicamente ela formaliza a intuição de que se eu tenho uma conjunção, né, de duas fórmulas, essas duas fórmulas têm que ser verdade simultaneamente, então qualquer uma delas vai ser verdade individualmente. E daí a gente vai começar a usar essas fórmulas para montar as provas. E as nossas provas vão ter uma estrutura. Elas vão ser uma sequência de passos, né, numerados em cada linha, né, 1, 2, 3 até n, né, e ela vai... cada linha dessa fórmula vai corresponder a uma fórmula que eu mostrei que é verdadeira dentro do contexto, e a gente vai ver sobre contexto na próxima aula. Né? A gente vai ter uma ideia de contexto, de escopo, mas naquela linha eu estou dizendo, essa fórmula é verdade nesse ponto da minha prova e em tudo que tiver no mesmo contexto. E ela também vai indicar à direita como essa fórmula foi obtida. Né? Então, por exemplo, se eu tiver um sequente φ1, φ2, φn implica ψ, né, eu vou colocar na minha prova tudo que eu vou começar com tudo que já é verdade. Né? E o que já é verdade são as premissas. Então, as primeiras linhas da minha prova vão ser todas as premissas, uma premissa em cada linha, e possivelmente sem premissas, como a gente vai ver no caso dos teoremas. E daí, no miolo dessa prova, eu vou ter um monte de outras fórmulas que eu provei utilizando aquelas regras que eu descrevi antes, dizendo a ideia da regra, e muito importante, eu estou descrevendo quais foram as fórmulas que eu dei como entrada. Então aqui na linha 5, vocês veem um key 1 ali, que eu obtive, por exemplo, de alguma fórmula onde eu usei o que tiver na linha x1 ou na linha x2. E a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. E, muito importante, a última linha da prova tem que ser o consequente do meu argumento. Tem que ser a conclusão lógica do meu argumento. Eu tenho que terminar minha prova dizendo, e agora a última conclusão é aquilo que eu queria provar. Então vocês notam aqui que, diferentemente de cálculo, apesar de cálculo, por exemplo, algébrico, onde a gente não sabe o número final, né? E claro, o desenvolvimento é importante, mas o número final é muito importante. Aqui, o final da prova a gente já sabe desde o início. O importante mesmo é esse desenvolvimento. Então vamos ver um exemplo aqui de uma prova utilizando as regras que nós já conhecemos. Então a ideia é que eu quero provar que se eu sei que P e Q é verdade, e sei que R também é verdade como premissas, eu consigo derivar a fórmula Q e R. Então a gente sabe que a gente começa com P e Q e R como premissas, né? E temos que chegar em Q e R como conclusão. E daí dentro do nosso formato, a nossa fórmula vai ter essa estrutura. Eu vou ter 1 e 2, que são as premissas, eu tenho duas premissas, P e Q, e depois R. Tenho a minha conclusão na última linha, Q e R. E daí tenho uma fórmula intermediária, que é o Q. Então, como é que funciona essa fórmula, essa prova aqui? Bom, eu quero obter Q e R. E eu sei que, como isso sendo uma conjunção, eu vou ter que eventualmente fazer uma introdução de conjunção. Né? E eu precisaria ter como antecedente dessa prova, né, eu teria que ter o Q e o R individualmente. O R eu tenho como premissa, mas o Q eu não tenho. Então quer dizer que eu tenho que ainda obter o Q primeiro.
E como é que eu obtenho o Q? Bom, é a regra de eliminação da conjunção, né? A regra 2, aplicada na linha 1, como eu tenho ali na linha 3, vai me resultar no Q, que é a fórmula da direita. Lembre-se, a eliminação da conjunção regra 2 me permite derivar o lado direito de uma conjunção. Bom, agora que eu tenho o Q e o R provados no meu saco de provas ali, eu consigo obter a fórmula Q e R por introdução da conjunção nas linhas 3, que é onde tem Q, que é o que está à esquerda, e na linha 2, que é o que tem o R, que está à minha direita. Então, uma prova bastante simples. E agora, né, a gente também tem, além de das provas nesse estilo, Gentzen Style, a gente também tem as árvores de prova. E as árvores de prova representam exatamente a mesma coisa, mas elas representam essas regras de uma maneira mais explícita. Eu vou ter, vou encaixar as regras como se fossem legos em relação à minha, as minhas premissas e a minha conclusão. E como é que funciona então essa árvore de prova? A árvore de prova, então, ela vai ter como raiz, né, a conclusão. Então eu obtive ela de alguma forma e eu vou estar fazendo essa prova de baixo para cima e de certa forma de trás para frente. Né? E as folhas dessa árvore, né, o que está em cima da árvore, vão ter que ser sempre premissas. Né? Ou hipóteses em raciocínio hipotético que a gente vai ver na próxima aula. Mas nesse caso aqui eu queria derivar Q e R. Bom, para derivar Q e R através da introdução da implicação, eu precisava de Q e precisava de R. Aí, como R era uma premissa, a árvore ali para o lado direito não vai expandir mais. Enquanto o Q eu preciso derivar de algum lugar. E daí, como a gente viu na outra prova, eu derivei o Q a partir da eliminação da conjunção, regra 2, né, na premissa de P e Q. E daí, agora que eu tenho em todas as folhas sendo premissas, eu completei a minha prova. Notem aqui, né, que eu não tenho aqueles números que eu tinha na prova no formato Gentzen. Né? Por quê? Porque eu estou explicitamente colocando as fórmulas aqui. Daí a minha opinião pessoal sobre esse tipo de estilo aqui, ele fica interessante para provas pequenas, é bem bonitinho, mas ele requer muito mais arte, digamos assim, do que a prova tabular, como eu fiz ali antes. Né? Então, vamos experimentar isso agora. Vamos tentar provar usando essas regras na estrutura que vocês viram aqui. Né? Então, eu quero provar o argumento que eu tenho a fórmula P e Q e R como premissa, tenho a fórmula S e T como premissa, e eu quero derivar Q e S. E para isso, eu gostaria que vocês fizessem essa prova tanto como a prova tabular, quanto a prova como árvore. E se vocês querem esperar e tentar agora, pausem o vídeo nesse momento. Então nós queremos provar o sequente aqui acima. Então a gente vai começar colocando as premissas aqui. E as premissas, então, como a gente viu aqui, é P e Q e R. Então nós vamos anotar isso aqui como uma premissa, premise. Ups. E vou colocar S e T, que também é uma premissa. E aqui, como eu já estou sabendo o número de linhas, né, eu vou colocar a conclusão Q e S. Como eu vou chegar lá, eu não sei. Mas agora o nosso conjunto de regras disponíveis é bastante limitado, né, então isso já guia a nossa prova aqui. Então, para chegar em Q e S, através da introdução da conjunção, eu preciso ter o Q sozinho e o S sozinho. O S sozinho eu consigo ver aqui em 2, que eu obtenho ele relativamente fácil. E o Q é que eu vou ter que desempacotar, por eliminação da conjunção, da fórmula que está na linha 1. Né? E notem aqui, as regras a gente só pode aplicar da regra de eliminação na raiz da árvore sintática. Então essa fórmula aqui, né, eu tenho uma raiz, né, que é um E, e de um lado eu vou ter P e Q, e do outro eu vou ter R. Então eu só posso aplicar nesse E aqui. Então eu vou poder obter com a regra 1 ou P e Q, ou R com a regra 2. Então o que a gente vai querer aqui é desempacotar o Q que está dentro dessa primeira fórmula. Então vamos começar. A gente vai obter P e Q através da eliminação da conjunção regra 1 em 1. Então eu tenho o P e Q. E daí do P e Q eu quero só o Q, que eu vou obter por eliminação da conjunção, regra 2, porque eu quero o da direita, em 3. Então o que agora eu já tenho? Só me falta então
o S, que eu vou obter por eliminação da conjunção, regra 1, no que está na linha 2. E agora eu tenho Q e S aqui, que eu posso juntar pela introdução da conjunção nas linhas 4 e 5. Então não é uma prova muito difícil. E agora, para a árvore, o que eu vou fazer é começar embaixo, né, com Q e S, sendo a raiz da árvore, e como é que eu vou obter o Q e o S? Através da introdução da conjunção, né, em Q, que eu vou obter de alguma forma, e S, que eu vou obter de alguma forma. Aqui a gente viu que o S eu consigo facilmente a partir da eliminação da conjunção, regra 1, na premissa que é S e T. E como S e T é uma premissa, esse lado da minha árvore parar por aí. O Q é que vai ser um pouco mais elaborado, como a gente viu antes, né? E que eu vou obter ele como? Através da eliminação da conjunção, regra 2, na fórmula P e Q, que eu, por sua vez, obtive ela por eliminação da conjunção, regra 1, na premissa P e Q e R. E daí, como P e Q e R é uma premissa, então eu posso parar a minha folha da árvore de prova por aqui. Então notem, né, que ficou um pouco bonitinho aqui, mas a minha estratégia aqui da árvore até incluiu, inclusive, a prova que eu já tinha feito tabular. E é por isso que depois desse exercício a gente basicamente não vai olhar árvores de prova, mas é para vocês entenderem quando verem ela em alguns livros, que ela é bastante utilizada. Então, tendo feito o exercício, nós temos uma outra regra, que não é uma regra básica, mas a gente está colocando ela aqui como conveniência. Vamos fazer a eliminação da dupla negação. E a ideia aqui é que se eu tenho dupla negação aplicada a uma fórmula, eu posso derivar a fórmula sem as duplas negações trivialmente. E para a gente praticar isso, vamos ter mais um exercício aqui. Então, você pausa o vídeo e espera até terminar para ver a resposta que eu vou colocar. Então vamos resolver esse sequente. Então, como premissas, a gente vai ter P, I, não Q. Né? Esse parênteses aqui não é tão importante, mas vou deixar. E R. E eu quero chegar em P, I, Q, I, R. Então notem aqui que eu vou querer construir, né, uma fórmula onde eu vou ter um átomo aqui à esquerda e uma outra fórmula aqui. Quer dizer que eu vou ter que derivar Q e R antes de poder derivar isso aqui. O P eu consigo trivialmente por eliminação da conjunção, né, regra 1, porque é o que está à esquerda, em 1. Agora eu preciso do Q e do R. Vamos tentar o Q primeiro. O Q eu vou conseguir por eliminação da conjunção, regra 2, porque ele está à direita, em 1. E agora eu vou aplicar a regra da eliminação da dupla negação. Aliás, aqui eu obtive não Q. E aqui eu vou obter o Q por eliminação da dupla negação em 4. E o R eu já tenho aqui. Então agora eu vou começar a construir a fórmula final. Então eu vou ter, né, Q e R por introdução da conjunção em 5, onde está o Q, e em 2, onde está o R. E agora que eu tenho Q e R e tenho P, eu consigo fazer a introdução da conjunção em 3, que é onde está o P, e 6, que é onde está o Q e o R. E a última regra da aula de hoje, então, é a eliminação da implicação. E a ideia, então, é que aqui a gente vai ter uma implicação e vai ter também o antecedente da implicação. E se eu tiver a implicação e o antecedente da implicação, então eu sei que eu estou num mundo onde o consequente da implicação necessariamente é verdade. Então aqui a gente vai derivar o consequente a partir do antecedente e de uma implicação. E essa regra é popularmente conhecida como modus ponens, de modus ponendo ponens, que quer dizer a maneira de afirmar afirmando. E isso aqui vai ficar mais interessante quando a gente tentar fazer uma prova com isso. E daí aqui, se tu quiser tentar verificar o entendimento dessa prova antes de eu mostrar a solução, pausa o vídeo, senão eu vou colocar a prova aqui. E essa prova em particular me diz que se eu tiver como premissas a fórmula não P e Q,
e uma outra fórmula condicional dizendo que não P e Q implica numa outra fórmula que é R ou não P. E o que eu quero provar é R ou não P. E olhando a fórmula aqui, a gente vê que essa é uma dedução trivial, apesar da fórmula parecer grande. Porque se vocês forem olhar, pela precedência de operadores, a fórmula em 2 diz que se eu tiver toda a fórmula, não P e Q, que eu também tenho como premissa, então eu consigo concluir que R ou não P. E eu, na linha 3, então obtenho isso por eliminação da implicação, e daí eu vou procurar como primeiro parâmetro uma implicação que eu tenho na linha 2, e como segundo, o antecedente dessa implicação que eu tenho na linha 1. E notem que esse matching sintático tem que ser idêntico. E agora, seria interessante que vocês praticassem isso. Então, se quiser, pausa o vídeo agora, e se não, eu vou mostrar como fazer essa dedução usando todas as regras que a gente viu na aula de hoje. E aqui, então, está a solução dessa dedução. Então, a gente tem como premissa que P implica em Q, que implica em R, a gente tem como premissa que P implica em Q, e a gente tem como premissa que P. E daí aqui, notem, eu quero chegar em R, mas R ele está como consequência da implicação na linha 1. Né? De alguma forma, se eu conseguir chegar na fórmula Q implica em R, eu precisaria de Q para derivar R. Então nós temos que trabalhar para desempacotar essas fórmulas para chegar nisso. Então aqui eu começo, na linha 4, desempacotando essa implicação que tem o R. Né? Então eu vou aplicar a eliminação da implicação da linha 1, né, que é o P implica em Q implica em R, com o antecedente da linha 3, que é o P. Então, com o antecedente, eu concluo o consequente. E agora eu preciso do Q para derivar o R. Mas note que na linha 2 diz que se eu sei que P, então eu sei que R. Né? P implica em R. Então eu consigo também obter o Q por eliminação da implicação, que está na linha 2, né, usando o antecedente que está na linha 3. E daí, tendo o Q, eu consigo aplicar a eliminação da implicação, que está na linha 4, né, o Q implica em R, com o antecedente que é Q, que está na linha 5, né, e portanto eu obtenho o R. E agora vamos ter um que a gente vai fazer passo a passo. Então, se vocês querem tentar fazer sozinhos, pausa o vídeo nesse momento, e se não, eu vou fazer essa fórmula daqui a pouquinho. Então, nós queremos agora derivar não P e Q e R, e mostrar que com essas premissas eu chego em P e R. E, de novo, a gente sempre começa colocando as premissas, que é P e Q, isso aqui não P e Q no caso, né? Premise. Q implica em R, né? Premise. E o que eu quero é P e R. Então a minha estratégia de prova vai ser derivar o P de alguma forma, e depois derivar o R e juntar eles com introdução da conjunção. O P me parece que é bem straightforward, ele está aqui dentro dessa fórmula, então nós vamos tentar desempacotar, né, o P e o Q que eu obtenho por eliminação da dupla negação em 1. Tendo P e o Q, eu posso derivar o P por eliminação da conjunção regra 1 em 3 para derivar o da esquerda, que é o P. Agora eu preciso do R. E notem, o R é verdade se o Q for verdade. Então eu preciso do Q. E eu vou obter o Q por eliminação da conjunção, regra 2, porque ele está à direita, em 3. E agora que eu tenho o Q, eu consigo fazer uma aplicação da eliminação da implicação, onde eu tenho R, né, por eliminação da implicação, que está em 2, então o primeiro parâmetro é em forma com a implicação, e o segundo é o antecedente, que no caso é o Q, que está em 5. E agora que eu tenho P e o R, eu consigo fazer a introdução da conjunção em 4, onde está o P, e 6, onde está o R, e portanto eu tenho o sequente provado. E para terminar a aula, então, nós vamos provar alguns destes sequentes. Os sequentes 1, 2 e 3. E é isso então que a gente viu na aula. A gente teve uma introdução ao cálculo de dedução natural, e a gente viu algumas regras do cálculo de dedução natural em relação à conjunção, dupla negação e a eliminação da implicação. E a gente viu alguns exercícios.